amado, Deus eterno e todo-poderoso, nosso coração está feliz porque o Senhor mais uma vez nos reuniu para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor afaste toda distração, todo mal que possa nos rodear, que somente Teu Santo Espírito, Teus santos anjos possam estar conosco e que possamos aprender a Tua Palavra, e saber, descobrir o desejo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Amém. Então, beleza. Semana passada nós chegamos mais ou menos na metade do tempo, um pouco mais da metade. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Mas é a parte que eu mais gosto. E essa aqui é a parte que eu te falei, Gabriela, que é a parte que minha mãe mais gostava de todas. Essa daqui e da volta de Jesus. Então essa parte é muito especial para mim, eu gosto muito também. Então vamos fazer uma breve recapitulação da semana passada e a gente dá sequência. Qualquer coisa, vocês avisam aí, Ranon, Giniane, Gabriela, Bruna. Qualquer coisa, vocês avisam. A gente começou pelo texto base, que vai ser o texto base do estudo dessa semana e das próximas 3, que é o Apocalipse 14. O Apocalipse 14 é a primeira mensagem angélica. São 3 mensagens angélicas. Essas mensagens são as mensagens mais importantes que nós temos para o tempo que nós estamos vivendo. São mensagens para o tempo do fim, para o tempo que precede a volta de Jesus. E a gente vai acompanhando as profecias e os sinais, e as coisas estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. E essa profecia fala dos nossos dias. E ela traz várias mensagens importantíssimas para a nossa salvação, mas que infelizmente nos dias de hoje elas são fortemente negligenciadas. Então, ou elas são ensinadas de forma errada, ou elas não são nem ensinadas. Isso eu falo em geral, né, na religião cristã em geral. O texto do Apocalipse diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. São 5 mensagens importantíssimas. A de hoje, como a gente já começou na semana passada, é o evangelho eterno. Aí a gente começa a se perguntar várias coisas. Nos textos de Apocalipse, ou podemos dizer que nos textos proféticos apocalípticos, quando existem elementos simbólicos, nós temos que entender as coisas de forma simbólica. E muitas vezes a gente vai ficar em dúvida se estamos falando de algo literal ou de algo simbólico, e o próprio texto vai ajudar a gente a entender. Então a gente começa entendendo, como a gente já viu antes, que esse anjo, ângelos, pode ser um mensageiro, um ser celestial, ou pode ser um profeta, um povo, que vai trazer uma mensagem. E a gente ficou discutindo um pouco sobre isso no começo. Esse ângelos, nesse texto, ele é um ser celestial ou ele é um mensageiro humano, uma pessoa, um profeta, um povo? Então, como que a gente identifica se ele é um ser celestial ou se ele é uma pessoa, um enviado de Deus, um mensageiro humano? A gente identifica a partir do momento que ele prega o evangelho eterno. A gente falou um pouquinho sobre isso. Esse anjo, por pregar o evangelho, nós entendemos absolutamente que ele é um mensageiro humano. Porque os anjos, seres celestiais, eles até trazem revelações, trazem mensagens, eles auxiliam os seres humanos, mas a missão de pregar o evangelho é uma missão somente humana. Só os humanos pregam o evangelho, humano para humano. A gente vai até falar nisso no estudo da semana passada, naquela história do lençol de Pedro, de Cornélio. É bem legal. Depois a gente vai pensar sobre o anjo estar voando pelo meio do céu. Se esse anjo é um ser terrestre, um mensageiro terrestre, como é que ele está voando pelo meio do céu? Esse voando passa a ideia de que ele tem muita pressa. Por que ele tem muita pressa? Porque essa é a última mensagem de advertência antes da volta de Jesus. Aqui como eu coloquei no slide, né? Antes do fechamento da porta da graça. Isso é um conceito, Gabriela, talvez você nunca tenha ouvido falar, muito provavelmente. Mas nós temos um juízo acontecendo no céu, e esse juízo sendo finalizado é o que vai marcar o período final para o nosso tempo de arrependimento. Tem 2 coisas que podem decretar a nossa salvação ou perdição. Uma das 2 coisas é a morte. Depois que nós morremos, não dá para mudar de lado mais. Morremos salvos ou morremos perdidos. E a outra coisa que pode finalizar esse período de mudança é o fechamento da porta da graça. É uma comparação com o que aconteceu no dilúvio. No dilúvio, Noé, ele preparou a arca, ele construiu durante 120 anos e todas as pessoas que quisessem poderiam entrar na arca.
mas elas não quiseram. Entrou somente Noé e a família dele. E depois que a porta foi fechada, que Deus fechou essa porta, ninguém mais podia entrar e ninguém mais podia sair. Então o fechamento da porta da graça é algo semelhante. No céu, o juízo termina, e quando o juízo termina, quem está salvo, quem está perdido, ninguém muda mais de lado. Então são as duas coisas que podem decretar o nosso estado final de salvo ou perdido. Então esse anjo ele tem essa pressa de pregar essa mensagem para as pessoas da terra, para todo mundo, porque o tempo está acabando. E quem não se arrepender pode perder a vida eterna. Depois também fala que esse anjo diz em grande voz, então essa mensagem é para todas as pessoas, todos devem ouvir, todos vão ter o direito de escolha. A pessoa vai aceitar ou vai negar. E ela vai ter essa possibilidade de escolher. Nós falamos sobre o Evangelho eterno. Vocês se lembram o que é Evangelho? Lembro. Fala para nós sem ler na sua colinha. Tô me sentindo na pandemia, que eu fui clicar pra soltar e não consegui abrir o áudio. Ó, eu escrevi, mas eu fiz a minha colinha que ficou, que foi a minha própria reflexão do que eu escrevi, mas é que eu acabei guardando. Ok. É o caminho espiritual que mostra como a gente deve viver em harmonia com Deus e com o próximo, né? Então é a história da vida, morte e ressurreição de Jesus contada, né, pelos quatro. E através disso a gente busca orientação espiritual, conforto e inspiração. Isso foi o que eu entendi. Não, Aí você pode me maravilha. chamar de analfabeta funcional também. Não, não, perfeito, maravilha. Você fez um resumo excelente. Melhor do que o que eu ia falar. Boas Até novas de parece. salvação. E é justamente, você sintetizou muito bem a ideia. O que é o Evangelho? O Evangelho é a forma como nós podemos ser resgatados, exatamente. É através do que? Da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Perfeito. E esse Evangelho é um Evangelho eterno. E eterno passa a ideia aqui do eterno como o próprio Deus é eterno. Então aqui a ideia de que é algo sem começo e sem fim. Sempre foi igual e sempre vai ser igual. E é aqui que entra toda a discussão sobre o Evangelho eterno, Gabriela. Porque muitas pessoas vão colocar várias formas de evangelho. E ela é uma forma só. Muitas pessoas vão falar assim, antigamente era assim, agora é assim, mas não pode, porque é uma forma só. E as boas novas de salvação estão sendo estendidas para toda a humanidade. Como a gente falou da arca agora. Quem quisesse entrar na arca poderia entrar. Qualquer pessoa quisesse poderia entrar. E agora na salvação a mesma coisa. Todos os que quiserem ser salvos podem ser. Mas a gente sabe que, infelizmente, a maioria das pessoas vão rejeitar esse chamado para o arrependimento, para a mudança de vida. Como a gente vê no Apocalipse 20, fala que os perdidos serão numerosos quanto as areias do mar. Então nós sabemos que os salvos serão uma multidão muito grande. João fala que é uma multidão que nem dava para enumerar. Mas nós sabemos que, infelizmente, os perdidos serão muito maiores do que o número de salvos. Aí a gente começou sobre o mistério de Jesus. A primeira coisa que Jesus começa no mistério dele, aos 30 anos de idade, depois que ele foi batizado e foi para o deserto ser tentado, ele começa a mensagem do Evangelho. Ele diz para o povo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos nos arrepender e nós precisamos crer no Evangelho, porque ele quer nos salvar. E aí começaram várias e várias discussões. Jesus quer salvar a gente do quê? Se lembra, Gabriela? Do pecado Ótimo, do e da pecado. morte. Exato. Então, a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que cometer pecado, ela merece morrer. O salário do pecado é a morte. Então, ele quer salvar a gente da morte que é causada pelo pecado. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna, como era o plano original dele no Éden. O plano original é que o homem vivesse para sempre em harmonia e perfeição. O que é pecado? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, o que é ideal para nossa salvação. Maravilha. Tudo que é contra a palavra de Deus é pecado. Então, se Deus deu a lei dele, o caminho que a gente deve seguir, tudo que é contrário à lei, transgride a lei, é pecado. Quem que precisa de salvação? Todos nós.
Todos nós. Por que todos precisam de salvação? Porque todos nós pecamos. Porque todos pecaram. Maravilha. Tá vendo que aluna aplicada mesmo? Mas você já teve. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, se todo mundo pecou, todo mundo precisa de salvação, todo mundo precisa se arrepender, todo mundo precisa crer no Evangelho. Quem que pode nos salvar? Somente Jesus. Somente Jesus. Porque ele foi o único que viveu uma vida perfeita e deu a vida dele em lugar da nossa. Então, a gente ouve muito, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas eu nunca tinha compreendido o que isso significava até entender melhor essas coisas, sabe? Eu não sei se você tinha uma compreensão clara disso, mas eu ficava pensando, mas que assim morreu pelos meus pecados, né? Era complexo para mim. Eu não tenho uma compreensão clara de nada, Rodrigo. Vai ter, você vai ver. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa parte dele ter se entregado no nosso lugar. É muito interessante. O que nós precisamos para a nossa salvação? É uma lista super extensa. A gente pegou vários e vários pontos. Mas, principalmente, nós temos que crer. E se nós cremos, nós obedecemos. E aí ele vai falar que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos de mudança de vida, que nós precisamos nos batizar, que nós precisamos conhecer, ter uma comunhão com Jesus, temos que ter oração, contato com Ele. A gente precisa de uma grande mudança na nossa vida para a gente sair desse caminho largo, né, como ele fala, e andar no caminho estreito. Para a gente sair dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, para fazer o que ele pediu. E aí a gente vai andar no caminho que vai conduzir para a salvação. Porque aquela vida eterna que a gente tinha direito, a gente perdeu quando a gente pecou. Enquanto a gente não pecasse, a gente tinha direito à vida eterna. A partir do momento que nós pecamos, nós perdemos esse direito. E aí nós precisamos ser salvos, nós precisamos ser resgatados. E Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós começamos a falar depois sobre os falsos evangelhos. Se é tão importante Jesus ter pregado o evangelho eterno, e esse anjo do Apocalipse que está pregando para o tempo do fim diz que nós devemos pregar o evangelho eterno, passa a ideia para a gente de que esse evangelho se perdeu. Esse evangelho foi modificado e vieram vários falsos evangelhos. A gente falou sobre isso na semana passada. Só de religiões cristãs que seguem teoricamente a Bíblia são cerca de 40 mil. Então são cerca de 40 mil versões diferentes de um só livro. Então são muitas versões de evangelhos, mas existe apenas um evangelho eterno. A gente falou sobre esse evangelho que foi quebrado e começou a ser manipulado lá no céu, que Satanás corrompeu os anjos. Nós falamos que ele enganou lá no Jardim do Éden com o primeiro falso evangelho que foi contado à humanidade, falando que você pode desobedecer a Deus e você não vai morrer, você vai comer do fruto, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. E aí Adão e Eva foram enganados. A gente fica até com uma ideia de que a Eva foi enganada e que Adão depois ele... A impressão que me passa é que ele amou mais a Eva do que Deus. E aí preferiu comer o fruto e morrer do que perder Eva. Mas de qualquer forma eles foram manipulados pela serpente. Depois a gente vê que Paulo escreveu isso aqui cerca de 15 a 20, 25 anos depois da morte de Jesus. Ele fala assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós, que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, pouco tempo depois da morte de Jesus, o evangelho de Cristo que tinha sido pregado, a pura verdade, já estava sendo perturbada e pervertida, de propósito. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, se os próprios discípulos começarem a pregar diferente do que Jesus pregou, se afaste deles. Se descer um anjo do céu e pregar diferente do que Jesus pregou, se afaste dele. Só que, infelizmente, não é o que acontece hoje. Hoje existem muitos falsos evangelhos, mas as pessoas preferem ouvir a mentira agradável do que uma verdade dura. E muitas vezes elas preferem se cercar de pessoas que estão falando o que elas querem ouvir, como os próximos textos vão dizer. E aqui é Jesus falando com os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que eles eram como se fossem os representantes de Deus ali na terra para passar a verdade de Deus para o mundo. Eles eram os líderes religiosos. E Jesus fala para eles: vocês são hipócritas, porque vocês dizem que me amam, vocês dizem que me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Vocês me adoram em vão porque vocês ensinam doutrinas humanas em vez de ensinar a minha palavra, a minha lei. É o que justamente o que acontece hoje.
negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição dos homens. E hoje em dia, infelizmente, a tradição vale muito mais do que a própria palavra de Deus, na maioria das igrejas. A gente vê que Pedro também escreveu isso aqui por volta do ano 60, 65 depois de Cristo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Imagina se os anjos que pecaram sofreram essa punição, imagina nós, homens, né? E aí que vem o texto que eu falei, que as pessoas preferem ouvir a mentira. Conjuro-te perante o Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que as pessoas vão fazer? Cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aqui que é o mais triste. As pessoas até vão enxergar que elas estão erradas, vão enxergar que o que elas estão fazendo não é bem o que Deus pediu, mas elas preferem se entregar à mentira e às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E essa é a nossa missão hoje. À medida que nós vamos conhecendo a verdade, nós nos tornamos também responsáveis de levar essa verdade adiante. E isso aí é um bem que a gente pode fazer para muita gente, né? A gente pode pegar muitas pessoas, às vezes, que estão adorando a Deus de uma maneira errada, como a gente viu que os sacerdotes e fariseus faziam, e a gente pode levar essas pessoas para o caminho correto, para que elas adorem a Deus de verdade, da forma como Deus pediu, e para que elas também sejam abençoadas por Deus, para que elas conheçam verdadeiramente a Deus, que isso faz muito bem para a gente, né? É uma mudança de vida que é maravilhosa, e principalmente para quem está recebendo isso, né, que de coração aberto. Aí a gente falou brevemente, Gabriela, isso aqui é mais discutido aqui porque para quem mais aprofundado, né? Para quem já estuda a Bíblia mais e frequenta vários tipos de religiões diferentes. Você provavelmente nunca ouviu essas discussões. Então, um dos principais pontos de falsos evangelhos é a questão da imortalidade da alma. Isso aqui eu sei que você já ouviu, né? A ideia de que quem morreu vai para o céu, vai para o inferno, que nós temos corpo, alma e espírito, que existe um inferno de tormento eterno. Tudo isso é uma falsa doutrina fortíssima e que acho que diria que 99% dos cristãos acreditam. Essa ideia de judeu versus gentil, ela é mais uma ideia dentro dos evangélicos. O catolicismo não discute muito isso aqui, mas os evangélicos têm uma ideia muito forte de que o Deus do Antigo Testamento era de um jeito e o Deus do Novo Testamento é de outro. Uma ideia de que no Antigo Testamento as pessoas viviam e eram salvas por obedecer à lei. E no Novo Testamento nós vivemos a graça. E aí você pode viver como é que você quiser e não importa. Basta você dizer que crê em Jesus, frequentou a igreja, se batizou e já era, você está salvo. E muitas ainda ensinam que você está salvo para sempre. Que você não tem como perder essa salvação que é sua por direito. Então isso aqui é uma coisa muito forte entre os evangélicos. E essa mudança, a abolição da lei, ela é forte em ambos, catolicismo e entre os evangélicos. A ideia de que antes tinha uma regra, uma lei, e essa lei foi abolida quando Jesus morreu na cruz. Que antes fazia as coisas de um jeito e agora faz de outro. Então isso é bem forte, são todos falsos evangelhos. E aí a gente entrou na ideia de que se existe um evangelho verdadeiro, que foi pregado por Cristo, e hoje existem vários evangelhos, temos que entender qual é o correto. Qual é o igual ao que Cristo pregava. Então os protestantes, os evangélicos em geral, eles vão dizer: antes da cruz a salvação era de um jeito e depois da cruz a salvação é de outro. O que por si só já quebra a ideia de um evangelho eterno. Porque se o evangelho é eterno, ele não muda. Do mesmo jeito que Deus é eterno e Deus não muda. Então eles dizem, antes da cruz, salvação pelas obras. Então vamos dizer assim, nós nascemos antes de Jesus. Como é que a gente poderia alcançar a salvação, Gabriela? Eu pequei, você pecou, Ranon, Geniane, Bruna, nós pecamos, nós merecemos a morte. Como é que a gente pode agora ter a salvação? A partir de hoje nós vamos obedecer a lei plenamente e nós seremos salvos. Aí se você pecar, você vai lá e sacrifica um animalzinho, mas o que te salva na verdade é a obediência à lei.
E depois da cruz, como é que funciona para eles? Eles dizem, Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele aboliu a lei. A partir de agora eu só preciso dizer que creio em Jesus e eu estou salvo. E acabou. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso de mudança de vida, não preciso de transformação. Basta dizer que creio. E a minha fé me salva. Então eles pegam e fazem uma diferenciação de como era antes e como era depois. Os católicos, a gente falou também, né? A ideia de antes e depois da cruz não entra muito em jogo. O que vale são seguir os sacramentos da igreja. E o espiritismo em geral vai dizer que sem caridade não há salvação. Eu faço boas obras para compensar minhas obras ruins, e aí faz mais ou menos uma balança. Isso acontecia em várias religiões da antiguidade. No Egito, na Grécia, tinha muito essa ideia de fazer para ganhar em troca, como se fosse uma balança mesmo. Agora é a parte onde a gente parou, né? Aqui a gente começa, enfim, o tema dessa semana. Como que a Bíblia ensina o Evangelho eterno? Se é um Evangelho eterno, ele tem que ser igual sempre. E a Bíblia ensina o Evangelho através de uma aliança. Talvez você já tenha ouvido falar. Jesus fala da nova e eterna aliança. Então Deus fez uma aliança com o povo. E essa aliança, ela aparece no Antigo Testamento como Berit e aparece no Novo Testamento como Diateque. Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, mas é no grego e no Antigo Testamento é no hebraico. Mas a ideia disso aqui é que essa aliança, também aparece como concerto, ela também pode ser chamada de um contrato, um juramento. Então, nós fizemos um contrato com Deus, né? Deus fez um contrato com a humanidade. E esse contrato tem direitos e obrigações como qualquer contrato. Então, essa aliança é o acordo que Deus fez com a humanidade. Vocês terão tais coisas a obedecer, tais coisas para fazer, e eu darei para vocês tais coisas em troca. A gente vai conversar bastante sobre isso agora. Então, essa parte aqui é interessante. Portanto, seja no texto original em hebraico ou em grego, a aliança é um acordo pelo qual as partes se comprometem a cumprir certas condições. Assim, o agente humano entra em acordo com Deus para cumprir as condições especificadas em sua palavra. A conduta humana demonstra se ele respeita ou não essas condições. Aí, a gente, para entender essa aliança, esse contrato de Deus com a humanidade, a gente tem que pensar de uma forma bem jurídica. É muito semelhante a um contrato hoje em dia. Então, se nós fizermos um contrato hoje em dia, ele tem algumas características que sempre são iguais. Primeira coisa, um contrato é um acordo entre duas ou mais partes. Se eu fizer um contrato, eu estou me colocando em obrigações e direitos, e a pessoa que está entrando em contato comigo, obrigações e direitos também. E cada parte vai ter, né, como eu falei, direitos e deveres, direitos e obrigações. Outro ponto importante, contrato somente vincula as partes. Se eu faço um contrato com a Bruna, vocês não têm nada a ver com esse contrato. Mas se eu faço um contrato entre nós todos, cada um vai ter direitos, deveres, e cada um tem que cumprir sua parte no contrato. E também tem um critério que é muito importante, é a previsão de multa contratual. Todo contrato tem que ter uma previsão de multa caso as pessoas descumpram suas partes no contrato. E essa multa pode ser de várias formas diferentes, não necessariamente é uma multa em dinheiro, ou então juros e qualquer coisa do tipo. Cada contrato vai ter uma multa especificada. Aqui eu coloquei a ideia de um contrato de internet só para a gente poder fazer uma base de como é que isso aqui funciona. Se nós fizermos um contrato de internet, teremos direitos e deveres em cada uma das partes contratadas, né? Eu que estou contratando e a empresa de internet. A empresa de internet tem o direito de receber a mensalidade que eu tenho que pagar para ela, um valor X todos os meses, e ela tem o dever de me fornecer a internet que eu estou contratando na velocidade que eu estou contratando. Eu que estou contratando o serviço, eu tenho o direito de receber a internet e eu tenho o dever de pagar a mensalidade em dia. Se a fornecedora não me der a internet da maneira que a gente contratou, ou se eu não pagar em dia, existe uma multa contratual. E essa multa pode ser uma indenização ou pode ser juros, no caso aqui. Da mesma forma, nós temos que entender que Deus fez um contrato com Adão e Eva. E Deus fez esse contrato porque Ele quis. Deus não é obrigado a fazer nada. Mas Ele fez esse contrato para mostrar para Adão e Eva como eles tinham que viver. Então esse contrato foi feito com direitos e obrigações da parte de Adão e Eva, e Deus também tinha direitos e obrigações. Quais eram os direitos de Adão e Eva? Adão e Eva, eles tinham o direito de receber paz, saúde, amor e vida eterna. Então Deus iria dar saúde, ia dar paz, ia amar o casal e ainda ia dar para eles de presente a vida eterna. Era um mundo perfeito.
A gente pega ali o começo da Bíblia, quando fala da criação e o mundo que Adão e Eva viviam, os animais viviam em harmonia, não existia morte, não existia dor, não existia sofrimento, era tudo completamente perfeito, não caía uma folha de uma árvore. Adão e Eva cuidavam do jardim, eles viviam plenamente em harmonia. Quais eram os deveres de Adão e Eva para que eles pudessem receber paz, saúde, amor e vida eterna? Eles tinham que amar, eles tinham que adorar e eles tinham que obedecer a Deus. Então, enquanto Adão e Eva adorassem, amassem e obedecessem a Deus, eles viveriam naquele paraíso perfeito. Eles teriam o direito de ter paz, saúde, amor e vida eterna. Deus também tem direitos e obrigações nesse contrato. Deus não é obrigado a nada, mas ele quis fazer esse contrato com a humanidade, ele quis fazer essa aliança. E essa aliança previa direitos e deveres para, como a gente falou, e no caso Deus tinha o direito de receber adoração, amor e obediência, e ele tinha o dever, obrigação, de conceder paz, saúde, amor e vida eterna. Então, nesse contrato aqui, Deus nunca vai quebrar a parte dele, porque Deus não volta atrás em nada que ele promete, que ele faz. Mas Adão e Eva poderiam quebrar esse contrato. Então, enquanto Adão e Eva amassem, adorassem e obedecessem a Deus, Deus era obrigado a dar paz, saúde, amor e vida eterna para Adão e Eva. Qual que é a multa contratual desse contrato? Você tem alguma ideia, Gabriela? Ou então Hanon, Giniane? Se Adão e Eva descumprissem esse contrato, qual que era a multa que eles tinham que pagar? Perder a vida eterna. Exatamente. E aí, no caso, é o oposto da vida eterna, que é o quê? A morte eterna. O salário do pecado é a morte. É aí Adão e Eva viveram em plena harmonia, num mundo perfeito e maravilhoso. Não existia morte, não existia sofrimento, não existia dor, não existia cansaço, não existia nada. E Deus fala para eles assim, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui é o texto-chave, um ponto principal onde foi o ponto da desobediência de Adão e Eva. Muita gente pode pensar assim, ela comeu de um fruto, o que tem de mais nisso? O fruto em si, nada, né? Mas a questão ali era realmente a obediência. Eles tinham que amar, obedecer e adorar. Se eles quebrassem um desses pontos, eles perdiam o direito da vida eterna e eles mereceriam a morte. E está dizendo que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Agora a pergunta é essa daqui, ó. Quando que eles deveriam morrer? Esse aqui é um ponto muito importante e o próprio texto dá a resposta para a gente. Adão e Eva iam comer o fruto, eles iam morrer instantaneamente. Eles iam comer o fruto, iam se tornar mortais. Eles iam comer o fruto, iam morrer espiritualmente. São os 3 pontos que principalmente as pessoas acreditam. O que você acha, Gabriela, se você fosse chutar? Pensando, né, no texto, claro. O texto dá a resposta pra gente. Que eles iam comer o fruto e virar mortais. Virar mortais. Ei, Hanon, Geniane, vocês têm ideia do que vocês pensam sobre isso? Se quiser falar no microfone ou quiser escrever, eu quero saber o que vocês acham, que isso aqui é interessante. Se tornar mortais é o que a maioria das pessoas falam mesmo, o Gabriela. A maioria das vezes a pessoa fala ou vai se tornar mortal ou vai morrer espiritualmente. Mas o texto aqui ele dá a resposta, olha. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, naquele dia que eles comeram do fruto, eles deveriam morrer. A Bíblia conta pra gente que todos os dias, na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus ia até o jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, para ter um contato íntimo com eles. E o tempo, na forma hebraica de pensar, na forma bíblica de pensar, ele acontece num tempo diferente do que o nosso aqui, do nosso dia a dia de hoje. Nós contamos um tempo, um dia da meia-noite até a meia-noite, né? Na forma de pensar deles, o dia era de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, do jeito que a gente conta, a gente vai pegar o dia meia-noite, começa o próximo dia. Então tem um período escuro, um período claro e um período escuro de novo. É uma coisa que não faz sentido. Tem 2 noites e um dia e um dia. Só que a forma deles de pensar era o quê? Deu o pôr do sol. Por exemplo, agora, nós pensamos de forma bíblica, hoje não é mais terça-feira. Hoje já é quarta-feira. E aí vai ter um período escuro, que era chamado tarde, e um período claro, que era chamado manhã.
e aí vai dar o pôr do sol de novo, e aí é o próximo dia, e o próximo dia. É por isso que quem guarda o sábado começa a guardar o sábado na sexta-feira à noite, porque a partir do momento que dá o pôr do sol já é sábado, aí vai ter o período escuro, período claro, e aí no pôr do sol de novo já é domingo, e assim por diante. Então Adão e Eva comeram do fruto, Gabriela. E na viração do dia, naquele dia, eles tinham que receber a sentença deles de morte. Porque o que acontece? A gente tem que pensar em Deus como se ele fosse um grande lago e nós somos os peixes. E Deus dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser, porque a gente tem o livre-arbítrio. Então Deus fala para você assim: você pode viver aqui nesse mar tranquilamente, com paz e alegria, e pode viver aqui para sempre. Você pode ir para a terra se você quiser, mas você é peixe e na terra você não pode respirar. Se você for para a terra, você vai morrer. Mas eu te dou liberdade para você escolher o que você quer fazer ou não. E os seres humanos foram para a terra. E eles deveriam ter morrido. Nós poderíamos ter tido a vida eterna em obediência a Deus. E Ele quer que a gente seja resgatado. Mas nesse dia aqui, Adão e Eva comeram do fruto. Na viração do dia, Deus foi até o jardim do Éden para visitar o casal. E eles sabiam que eles tinham que morrer porque eles tinham desobedecido, tinham quebrado o contrato. Então eles se esconderam de Deus e colocaram folhas para cobrir a sua nudez. Essa nudez que eles tinham não era simplesmente eles estarem nus, estarem pelados, mas eles tinham perdido a glória de Deus. Eles tinham perdido a comunhão com Deus porque eles pecaram, agora eles eram merecedores da morte. E naquele momento, o primeiro casal tinha que ter morrido. Mas aí eu pergunto para você, Adão e Eva morreram naquele dia? Não, eles perderam a vida. Olha, eu mesmo falei. Ô Chaves. É. Olha que interessante, Gabriel. Naquele momento, eles não deveriam se tornar mortais, eles não deveriam morrer espiritualmente, mas eles tinham que realmente ter morrido a morte eterna naquele momento. Só que eles não morreram naquele dia. Mas alguém morreu naquele dia? O que você acha? Essa Eu aqui, acho que é simbólico, né? Morreu a confiança. ó, você pensou num ponto interessante. Mas isso aqui eu sabia que você não ia conseguir responder, não ia ter como responder mesmo não, porque é muito mais profundo. Se você for em Gênesis 3:21, vai falar sobre alguém que morreu naquele dia ali. Primeiramente, a gente pensa que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva morreram e eles mereciam a morte, já estava programado no contrato. E Hebreus fala pra gente que sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecado. Tem que ter um sangue derramado. Se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para pagar o preço desse pecado. Em Gênesis 3:21, que é a continuação, tá vendo? Aqui é 2:16. Em Gênesis 3 é o que conta do pecado. Em 3:21 fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nunca tinha havido uma morte no mundo. Para fazer uma veste de pele de animal, o animal continua vivo depois? Não, morre. Ele morre. Não, depende. A ovelha. A ovelha tem, né? É verdade. Ah, que eu vi uma ovelhinha aí. Mas aqui nesse caso, um animal foi sacrificado em lugar de Adão e Eva. Nesse jardim perfeito, um animal morreu no lugar de Adão e Eva. E esse animal que morreu no lugar de Adão e Eva prefigurava algo futuro que iria acontecer. João, no Evangelho, vai falar assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um símbolo do que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram e eles deveriam ter morrido, mas um substituto morreu no lugar deles, para que eles pudessem ter a vida, para que da morte eterna eles pudessem ter salvação. Apocalipse 7, 13 e 14 está falando sobre a multidão dos salvos, sabe? João está tendo uma visão no fim do tempo do fim, onde uma multidão dos salvos está chegando no céu. E ele fala assim, ele começa a ver essa multidão de muitas e muitas pessoas, inumerável, de pessoas vestidas de vestes brancas. E aí o anjo pergunta para ele assim: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí João responde: eu não sei, você que me diz quem eles são. E aí o anjo responde: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que significa isso? A Bíblia diz que como nós pecamos
e nós somos desobedientes. Fala assim, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que nós nos afastamos de Deus, fazemos coisas horríveis, e tudo que a gente faz de bom é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele fala que nós somos como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram os trapos usados para cobrir os leprosos. Então nós somos muito sujos e contaminados pelo pecado. Mas a multidão dos salvos, ela tinha vestes limpas, brancas. E essas vestes brancas é porque elas foram limpas, alvejadas no sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus, que morreu no lugar dos nossos pecados, ele pode purificar as nossas vestes. Ele pode tornar o nosso trapo, que era imundo, limpo. Ele pode pegar a nossa vida que deveria ser tirada, deveríamos receber a morte eterna, e pode nos salvar para que nós tenhamos a vida eterna. Pedro vai falar assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou seja, do pecado, que vossos pais vos legaram. Como que nós fomos resgatados? Pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse cordeiro, antes da criação do mundo, é que, e aqui como fala em Apocalipse 13:8 também, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso aqui? Deus, Jesus e o Espírito Santo, antes da criação da terra, antes da criação da raça humana, eles pensaram assim: nós vamos criar o ser humano, que é a coisa mais preciosa da criação até então, a coisa que eles estavam depositando mais amor e mais carinho de todo o universo. E eles decidiram assim: nós vamos criar o ser humano moralmente livre. Ele pode escolher entre obedecer e servir a gente, para que eles tenham vida eterna, para que eles vivam bem dentro do lago, mas eles também podem escolher pecar e podem escolher se rebelar. Se eles escolherem pecar e se rebelar, eles vão morrer, porque a vida só existe na presença de Deus. Se nós nos afastamos da presença de Deus, nós não podemos ter vida. Então eles pensaram assim: se o ser humano se afastar da nossa presença que dá vida e eles merecerem a morte, nós podemos fazer uma coisa para resgatá-los da morte. E aí eles definiram que se o ser humano pecasse, Jesus iria vir para a terra, ele iria se fazer homem, ele viver uma vida perfeita e ele iria morrer no nosso lugar, para que nós possamos ter salvação e vida eterna. Então ele decidiu que se os seres humanos pecassem, como todos nós pecamos, ele iria carregar no corpo dele todos os nossos pecados, para que na cruz, com o sangue dele derramado, todos esses pecados pudessem ser perdoados. Como? O salário do pecado é a morte, eu carrego os pecados de toda a humanidade e morro no lugar deles. E aí nós podemos ter o direito à vida eterna. É isso que é salvação. E era assim que funcionava o contrato. Então, pensando num quadro geral, Adão e Eva comeram um fruto proibido. Naquele dia, na viração do dia, eles deveriam ter morrido. Eles não morreram naquele dia, mas alguém morreu, que foi o cordeirinho. Ali foi o primeiro sacrifício. No Antigo Testamento existia um sistema sacrificial. Ele era chamado de plano da salvação. Os seres humanos, eles pecaram, e o pecado era uma coisa gravíssima e levava para a morte. E eles tinham que entender o quão grave era o pecado. Então Deus definiu, e ele estipulou isso para Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Chegou para eles e falou: vocês pecaram e vocês merecem a vida, vocês merecem a morte eterna. Mas eu posso vir para essa terra e morrer no lugar de vocês para que vocês não precisem perder tudo e serem destruídos. Então, vocês vão crer que um dia eu virei. E vocês vão crer que eu vou morrer pelos seus pecados. Então, todas as vezes que vocês pecarem a partir de agora, vocês vão ter que pegar um animalzinho inocente e sem pecado, assim como Jesus seria inocente e sem pecado. Vocês vão ter que confessar os seus pecados para mim. E vai ser como se estivessem transferindo os teus pecados para esse animalzinho inocente. Vocês vão degolar esse animalzinho e através do sangue desse animalzinho vocês vão ser perdoados. Porque o sangue desse animalzinho prefigura que um dia eu virei, que eu vou ser maltratado pelos homens, vou ser torturado, vou ser crucificado e vou morrer no lugar de vocês. E Adão e Eva tiveram que aceitar isso ou rejeitar, no caso eles aceitaram. Então, a morte dos animaizinhos não era algo que agradava a Deus e não era algo que Deus achava bonito, mas era uma lição duríssima de pensar assim: você está colocando o seu pecado em outra pessoa inocente e você vai matar essa pessoa inocente porque você pecou. Era para o ser humano entender o quão grave e quão destrutivo era o pecado. Então, todas as vezes que eles pecavam, eles tinham que sacrificar esse animalzinho pensando assim: eu creio que um dia o Messias virá. Eu creio que um dia ele vai morrer pelos meus pecados para que eu possa ter a vida eterna. Eu creio que ele é justo e puro
e eu sou injusto e mereço a morte, mas ele vai me dar a salvação. Então esse animalzinho era esse símbolo e foi passado continuamente de pai para filho, de geração em geração, até que Jesus veio e realmente cumpriu essa morte na cruz. Só que a gente pode pensar, mas isso aí parece estar quebrando o contrato. O contrato, ele não falava sobre Jesus morrer no nosso lugar. Ele falava que o ser humano tinha que obedecer e que se não obedecesse a multa era a morte. Parece que é um jeitinho brasileiro que está sendo dado ali no contrato. Mas tem um ponto que a gente deixou de fora aqui que é um ponto muito importante. Existe um fiador nesse contrato. E o que um fiador faz? Se eu tenho um contrato com o Ranon e a Geniane e a Gabriela é minha fiadora, eu não pago esse contrato, quem que vai ficar responsável por fazer o pagamento da minha dívida? É o meu fiador. E nesse caso, nós também temos um fiador. E esse fiador era um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Nem os anjos, nem os seres humanos sabiam que existia a possibilidade desse fiador, mas Jesus já tinha definido com Deus isso antes da criação dos seres humanos. Se um dia eles pecarem, eu pago o preço da morte no lugar deles, para que eles possam ter a vida. E aí o livro de Hebreus fala assim, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ele é um fiador do nosso contrato. Então, se nós pecamos e nós merecemos a morte, se nós temos um fiador, quem paga a morte no nosso lugar é o nosso fiador. Oséias fala assim, eles transgrediram a aliança como Adão. Olha, Deus fez uma aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente. Aleivo é a parte da lei, fora da lei. Eles quebraram a lei como Adão e transgrediram a aliança. Então agora eles merecem a morte. E eles têm direito, se eles quiserem, a um fiador. É por isso que no juízo, quando os nossos nomes passarem pelo juízo, a diferença entre salvo e perdido é uma diferença sutil. O salvo, ele é pecador e merece a morte eterna. O perdido, ele é pecador e também merece a morte eterna. Qual que é a diferença entre ambos? Um creu e aceitou Jesus como Salvador e fiador. Outro não creu e não aceitou. Então, digamos que eu não acredito em Jesus, eu não quero saber de nada, eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Quando meu nome passar pelo juízo, vai passar lá, Rodrigo, o que ele é? Pecador. O que ele merece? A morte eterna. Ele tem fiador no contrato dele? Ele aceitou Jesus como advogado, como salvador? Não. Quem vai pagar o preço dessa morte? Eu mesmo. Eu vou pagar o preço pelo meu próprio pecado e eu vou ser destruído. Agora vamos colocar Gabriela. Pecadora? Sim. Merece o quê? A morte. Ela aceitou Jesus como fiador. Ela aceitou Jesus como Senhor da vida dela. Ela mudou de vida. Ela teve uma conversão. Ela teve arrependimento. Ela creu verdadeiramente. Teve comunhão com Deus? Sim. Então ela tem um fiador, ela tem alguém que morreu no lugar dela? Sim. E aí na hora que seu nome passar pelo juízo e Deus for olhar suas obras e olhar suas obras são ruins, você merece a morte, mas ele não vai olhar para as suas obras, ele vai olhar para as obras de Cristo que são perfeitas. Ele vai falar, o preço do pecado, que é a morte, já foi pago na cruz. Você não precisa mais morrer, você pode ter a vida eterna. Você pode ser resgatada, salva. Então Jesus é o nosso fiador. Ele morre no nosso lugar para que nós possamos ter a vida. E é isso que é o significado tão grande de Jesus morreu no meu lugar. Eu merecia morrer. Eu merecia a morte eterna, do mesmo jeito que Adão e Eva. Mas nós cremos que ele veio e morreu para nos salvar. Como fiador da nossa aliança, ele paga o preço da morte no nosso lugar. Adão e Eva, naquele momento, eles entenderam pela fé de que eles eram merecedores da morte, mas que havia uma válvula de escape. Porque antes da fundação do mundo, Jesus já tinha definido que ele seria o nosso fiador, que caso a humanidade pecasse e merecesse a morte, ele morreria no nosso lugar. Ele pagaria o preço do pecado, ele pagaria o preço da aliança, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E isso acontece, como fala em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós crermos em Jesus como nosso Salvador, nós não vamos ter a morte eterna, nós não pereceremos, mas nós teremos a vida eterna. Então a primeira morte, que é morrer aqui nessa terra, nós até podemos passar pela primeira morte, mas se nós crermos verdadeiramente, nós seremos um dia ressuscitados para a vida eterna. Gálatas 3, 13 a 14 fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós quebramos a lei. Qual que é a maldição da lei? A morte. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé
o Espírito prometido. Então, se a gente for parar para pensar, como é que funciona? O homem desobedeceu e merece a morte. Jesus obedeceu e merece a vida. Mas o que aconteceu no final das contas? Nós, que merecíamos a morte, recebemos a vida, e Jesus, que merecia a vida, recebeu a morte, que era o que nós deveríamos ter recebido. Até aqui, tudo bem? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida? Rodrigo Delmas, eu tenho uma dúvida bem ignorante, mas eu vou fazer Tá. a pergunta. Assim, até que ponto aceitar Jesus como seu Salvador te livra de ser um perdido? Até, Tipo assim, último segundo de vida na Terra. Você aceita Jesus como seu Salvador e aí, pronto. é, é isso aí que sua avó fala, né? Que você falou que você ficava pensando, né? Isso é verdade. É, Mas essa aceitação, ela é muito ampla, como a gente viu lá atrás, né? Ela envolve muitas coisas. Ela envolve um conhecimento, ela envolve um arrependimento verdadeiro. Por que que a gente tem que pensar, né? Eu deveria morrer. O justo seria que eu morresse. E entender que ele morreu no nosso lugar é algo bem grande, né? Não é simplesmente eu falar não, assim, com eu acredito. certeza, eu não tô querendo menosprezar a fé de ninguém, mas ao mesmo tempo me parece injusto com quem viveu uma vida terrestre de acordo com o que a Bíblia manda, entende? Ah, tá, eu entendi o que você está falando. Porque alguns vão viver essa vida em comunhão, outros, assim, no último momento podem mudar de ideia, né? Que bom que eles podem mudar de ideia, mas assim, Tem uma parábola que fala sobre isso, sabe? Tem uma parábola que Jesus ele conta que tinha um homem que era muito rico e ele tinha um campo, que ele estava levando pessoas para trabalhar no campo para ele. E aí ele passou na cidade às 7 horas da manhã e juntou vários trabalhadores e levou, falou para eles, ó, eu pago 1 denário para vocês trabalharem para mim lá no meu campo. Vocês querem ir? Aí eles foram. E aí quando deu mais ou menos umas 11 horas da manhã, ele passou na cidade, pegou mais um grupo de pessoas, eu pago para vocês 1 denário para vocês trabalharem no meu campo. Vocês querem? Levou essas pessoas. Quando deu 3 horas da tarde, ele pegou mais um grupo e quando deu 5 horas da tarde, ele pegou mais outro. E teve um grupo que trabalhou 1 hora só. E ele ofereceu o mesmo 1 denário. Na hora que ele foi fazer o pagamento para essas pessoas, as pessoas que estavam trabalhando desde as 7 horas da manhã falaram assim: Isso aqui é injusto. Eu estou trabalhando desde as 7 horas da manhã e ele vai receber o mesmo pagamento que o meu. Aí o dono do campo fala assim: O dinheiro é meu, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Então é mais ou menos essa ideia de que muitas pessoas podem trabalhar por uma vida inteira, alguns podem se arrepender no último momento, mas se essas pessoas se arrependerem de verdade, elas também têm direito àquele 1 denário que Deus prometeu, sabe? Pode parecer injusto aos nossos olhos, mais ou menos como a parábola do filho pródigo, já ouviu? já essa eu conhecia. A parábola do filho pródigo, uma coisa que muita gente não pensa, Gabriela, é que assim, tem um filho que sai e gasta toda a herança dele, ele aproveita a vida, ele desbanja, ele faz tudo de errado que ele tem para fazer e depois ele se arrepende e volta para casa, né? O que muita gente não percebe na parábola do filho pródigo é que o outro filho que estava em casa também estava perdido. Porque ele também tinha, embora ele não tivesse saído de casa, mas ele também não tinha amor pelo pai dele, não tinha amor, não era uma pessoa certa em tudo ali, né? E quando o irmão dele se arrepende, ele tinha que ter ficado feliz por o irmão dele ter se arrependido, né? Mesmo que depois de muito tempo. Porque o irmão dele poderia ter a vida eterna. E aí o pai chega pro filho que ficou em casa e chama ele pro banquete. E a gente não sabe na história se ele entrou no banquete ou se ele não entrou. Mas existia o que estava perdido fora de casa e existia o que estava perdido dentro de casa. E muitas vezes a gente pode pensar assim, é injusto com o que viveu a vida inteira certo. Mas na verdade, se você for para pensar, o que viveu a vida inteira certo, e a gente não vive certo, né? A gente é o filho que, muitas vezes é o filho que foi em casa, mas não está vivendo certo também. Mas se eu pensasse assim, eu vivi a minha vida inteira tentando fazer a vontade de Deus. E aí a minha mãe não fez. Ela viveu a vida inteira de qualquer jeito. Mas se no último momento ela pudesse arrepender, eu vou ficar feliz por ela. Ou como qualquer outra pessoa, né? E Deus quer de toda forma a nossa salvação, né? Pode parecer às vezes humanamente injusto, mas o que importa mesmo é que a pessoa tenha um arrependimento verdadeiro. Essa história do arrependimento no último momento, eu acho que ela pode acontecer, sabe? Mas eu acho que ela é muito rara, não é como as pessoas falam tanto assim, não. Eu acho que deve ser muito difícil disso acontecer. Porque para uma pessoa se arrepender verdadeiramente mesmo, ela tem que conhecer, né? Ela tem que ter pelo menos se entregado em algum momento. Exatamente. Eu acho que deve ser muito Mas raro.
Mas eu adorei a explicação dessa coisa do filho pródigo. Eu falei que conhecia a parábola, mas eu não sabia, não, que esse filho que ficava em casa. É que eu acho que o cristianismo, assim, o catolicismo, na verdade, coloca as coisas muito vilanizadas, né? Muito, enfatiza muito a questão da dualidade, do bem e do mal. Então, essas parábolas bíblicas, ainda mais eu que fui, contato que eu tive com a religião era criança, então eu acho que às vezes na tentativa de passarem aquilo de forma lúdica, criava essas fábulas, né, com o bem e o mal, sem colocar que nem tudo é essa dicotomia, né? Uhum. Tanto filho fora quanto filho que estava na casa estavam perdidos. Eu não sabia disso não, viu? Abriu meus olhos. Essa parábola, ela é contada numa sequência, sabe? São 3 parábolas em sequência, é muito legal. A primeira parábola é da moeda perdida. Então é assim, era uma mulher que estava em casa e ela perdeu uma moeda dentro de casa. A segunda parábola é da ovelha perdida. A ovelha estava perdida fora do aprisco. Então, assim, a moeda está perdida dentro de casa e a moeda não sabe que ela está perdida. A ovelha está perdida fora de casa e ela sabe que ela está perdida. E aí temos o filho pródigo. É um filho perdido fora de casa que sabe que está perdido e um filho perdido dentro de casa que não sabe que está perdido. E esse é um grande perigo da religião, porque muitas pessoas estão dentro das igrejas perdidas achando que estão salvas. Esse que é um grande ponto também, né? É importante a gente ter esse entendimento. Mas assim, Gabriela, eu tenho certeza que esse entendimento seu também sobre ser justo ou não ser justo, eu sei que você não está julgando a fé, eu sei que você não está julgando nada. Mas com o passar do tempo você vai, tenho certeza que você vai entendendo melhor isso daí, sabe? Porque pra mim também parecia estranho, mas hoje em dia eu penso isso com muita alegria de imaginar que é dessa forma, e graças a Deus que é dessa forma, né? Porque a gente não vive certo, né? Esse que É, eu trabalhou a fico vida inteira ainda feliz, tá né? errado também. Que você ia falar alguma coisa? Não, que eu fico feliz que tem essa possibilidade, né, de até o último segundo É. ter esse profundo arrependimento. Agora, o que me incomoda um pouco é pensar que talvez, não acho que as pessoas contam com isso, né, mas tem tipo assim, tudo bem, eu vivi a vida da esbórnia. No finzinho vai ter uma chance, sabe? Mas eu acho que muita gente conta com isso, sim. Eu acho que isso é perigosíssimo. Mas infelizmente é a realidade, né? Aí tem algumas coisas que vêm com isso também. Por exemplo, você viu o estudo da volta de Jesus, né? Vi. No estudo da volta de Jesus eu chego a falar sobre o arrebatamento secreto. É uma coisa muito ensinada nas igrejas evangélicas. Eles ensinam que em determinado momento Jesus vai voltar de forma secreta, ele vai pegar os salvos e vai levar embora. E aí as pessoas que não estavam totalmente prontas ficam aqui para ter uma segunda chance. É mais ou menos a mesma coisa. Você vive a vida de qualquer jeito, na hora que tiver arrebatamento secreto, aí você muda de lado. Aí você leva a sério porque Jesus vai voltar em breve. Ou então, a reencarnação também tem essa ideia. Você vive uma vida de qualquer jeito agora, daqui a pouco você reencarna, vive um pouquinho melhor, e vai reencarnando, reencarnando, você tem várias e várias chances. E essa é a ideia do arrependimento no último segundo, embora ele seja verdadeiro, ele possa existir, mas eu acredito que deve ser raríssimo, né? Porque para essa pessoa se arrepender no último momento, ela tem que ter conhecido em algum momento, ela tem que ter, pelo menos, tido a chance, né? Mas as pessoas muitas vezes vão contar com isso, né? Infelizmente é triste, mas é real. As pessoas, é como a gente está vendo, evangelhos distorcidos, né? Outro ponto que é interessante para esse tema de hoje. Vida eterna e salvação, elas são coisas diferentes. A vida eterna era um direito que nós tínhamos caso a gente nunca tivesse pecado. Esse mesmo contrato que Deus fez com Adão e Eva, ele fez comigo, ele fez com você, ele fez com todos nós. Nós temos esse contrato e nós quebramos esse contrato. Nós merecemos a morte. Então, a partir do momento que nós pecamos, nós perdemos o direito à vida eterna. A salvação é um resgate. Nós não temos mais direito à vida eterna, nós somos salvos e nós somos justificados. Ele pega o que é injusto e torna justo para que nós tenhamos novamente a possibilidade da vida eterna. Aí essa história é contada, fica fácil de ser ilustrada através da história do jovem rico. Você já deve ter ouvido falar. A história do jovem que era muito rico e foi atrás de Jesus. E aí Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, você lembra? Lembro não. Não? Então vamos ler ela aqui agora. Mateus 19, 16 e 22. Você lê pra gente? Leio.
E eis que alguém se aproximou dele e perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olha só. Ah, era. Pode Vai falar. lá. Pode falar, Gabriel. Não, pode falar. É porque eu fui ler no slide, mas aí eu pensei que é melhor eu abrir na Bíblia. Ah, tá. Eu vou pôr todos os slides aqui, mas se quiser abrir, pode abrir, tá? Mas aqui a questão que eu quero ressaltar é: o jovem rico, quando ele chega para Jesus, ele não pergunta o que ele precisa para alcançar a salvação, você percebe? Ele pergunta o que ele precisa para alcançar a vida eterna. Por quê? Porque esse jovem rico, ele se achava muito justo. Ele não se achava um pecador que merecia a morte, sabe? Se você quiser abrir, eu espero um pouquinho para você abrir aí, mas eu vou pôr todos os textos aqui, tá bom? Não, beleza. Pode continuar pra gente então. Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ó, que Jesus respondeu: Você me perguntou o que você faz para ter a vida eterna, não é? Para ter a vida eterna basta honrar o contrato, a aliança. Se você guardar os mandamentos, você vai me amar, você vai me adorar e você vai ter direito à vida eterna. Tá certo que Jesus respondeu? Sim, bem como a gente diz, né? Cirúrgico na objetividade. Direto. Aí o jovem rico perguntou assim: Quais mandamentos? Ele deu uma de bobo. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele fez um resumo da lei. E aí o jovem rico responde para ele o quê? Pode ler pra gente? Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Que me falta ainda? Olha só, ele achava que ele nunca tinha descumprido os mandamentos. Mas nós sabemos que todos pecaram. E ele também já tinha pecado. Só que aí Jesus percebendo isso, Jesus pensou o quê? Esse jovem rico, ele tem um problema que ele não está enxergando. As pessoas muitas vezes vão jogar isso aqui, principalmente na igreja, eu já vi muitas vezes falar, principalmente na igreja católica, né? Que, ele dá tudo aos pobres. Tinha uma ideia muito forte de que parecia que era ruim ser rico, né? A ideia de que ser rico é muito ruim, que Deus não gosta do rico e Deus gosta do pobre. Eu tinha muito essa visão, né? Quando eu ia na missa, pelo menos o padre que era da minha cidade falava muito sobre isso. Mas a questão do jovem rico aqui, e o que Jesus fala, não tem muito a ver com isso. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. A questão aqui, que Jesus pega no ponto central do jovem rico, é o quê? Ele amava mais as coisas dele, amava mais o dinheiro e os bens dele do que o próprio Deus. Então, quando ele fala isso, ele não está falando que não é bom ser rico, que uma pessoa rica tem que doar tudo e tem que viver pobre, não é isso que ele está falando. Mas é que o jovem achava que ele era justo. Ele achava que ele nunca tinha quebrado os mandamentos. Mas ele tinha os bens dele acima de Deus. Tinha outros deuses além de Deus. Ouvindo o jovem essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Entende? Então ele ficou triste porque eu não quero vender tudo que eu tenho para seguir Jesus, porque ele amava mais as coisas do que Deus. Agora, se esse jovem tivesse perguntado para Jesus: Mestre, o que eu preciso para alcançar a salvação? Jesus não teria respondido: Guarda os mandamentos. Jesus teria respondido: Arrepende-te e segue-me. Porque para a salvação, não importa o quanto eu seja obediente, está aqui para o resto da minha vida, eu ainda mereço a morte. Eu ainda quebrei o contrato. Mas se eu me arrepender, se eu crer verdadeiramente, se eu andar com Cristo, eu vou obedecer os mandamentos também. Eu vou me esforçar para isso. Mas o que vai me salvar é a minha fé, a minha crença, como a gente viu até aqui e até agora. Então, olha só. Se uma pessoa for fiel ao contrato, à aliança, ela tem direito à vida eterna? Se nós nunca tivéssemos quebrado a aliança, nós teríamos direito à vida eterna? No meu entendimento, sim. Com certeza. Olha o que Romanos fala. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Deus prometeu pra gente dar pra gente amor, saúde, paz e vida eterna caso nós obedecêssemos, se nós nos mantivéssemos em obediência, nós teríamos direito, concorda? Direito mesmo. Deus era obrigado. Olha que interessante. Ele era obrigado por quê? Porque ele se colocou nesse contrato, né? A partir do momento que ele deu a palavra dele, ele é obrigado a cumprir a palavra dele. Romanos 6,9 fala assim: Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Por que a morte não tinha domínio sobre Jesus? Jesus pecou alguma vez na vida dele?
A Bíblia vai falar que não, Não. nunca pecou. Se Jesus nunca pecou, ele merece a vida eterna ou a morte? A vida Ele eterna. merece a vida eterna. Por direito, ele merece a vida eterna. Então ele foi assassinado, morto injustamente. Mas a morte não tem domínio sobre ele, porque ele merece, ele tem direito à vida eterna. E por isso ele ressuscitou. Quem for fiel ao contrato precisa de salvação? Se eu nunca tiver quebrado o contrato, eu preciso ser salvo? Não, mas eu tô achando que tem pegadinha na Não pergunta. tem pegadinha não. Não Ah, preciso, tá. tá certo? Porque se eu nunca me perdi, por que eu preciso ser salvo? Eu tenho direito à vida eterna, eu Uhum. nunca me perdi para ser resgatado. Certinho. Então, vida eterna, olha só, é o direito dado a quem honrou o contrato. Jesus honrou o contrato, ele merece a vida eterna. Nós precisamos de salvação por quê? Porque nós quebramos o contrato. A partir do momento que nós quebramos o contrato, a salvação é um direito imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus faz isso porque ele quer nos resgatar, né? Então fala assim, pensando no quadro completo. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se eu cumprir o contrato, eu mereço a vida eterna. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É aqui que nós nos enquadramos. Nós não merecemos, nós quebramos o contrato, mas nós cremos naquele que justifica. Nós cremos naquele que morreu no nosso lugar. E aí a nossa fé vira justiça. Até aqui, beleza? Belezinha. Então, pensando de novo no quadro completo, o ser humano quebrou a aliança, nós quebramos a aliança. Nós merecemos a morte. A multa é a morte, mas Jesus é o nosso fiador. Então ele pode nos resgatar da morte para nos dar a vida. É isso que significa ele ter morrido pelos nossos pecados. Então, pensando nesse quadro inteiro, como é que é o evangelho eterno segundo a Bíblia? Antes da cruz, como é que era a salvação? Adão e Eva foram salvos porque eles obedeceram ou eles foram salvos porque eles creram? Porque eles creram. Porque eles creram. Então a salvação no Antigo Testamento era a salvação por fé no Cordeiro que virá. Então eles pecaram, eles entenderam que eles mereciam a morte, mas eles entenderam também que eu creio que um dia Jesus se fará homem, vai viver uma vida perfeita e vai morrer no meu lugar. Eu creio no Cordeiro que virá. Essa ideia é muito clara quando a gente vai ver em Romanos. A salvação pela fé antes da cruz, antes de Jesus morrer. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Então, assim, Abraão não foi justificado pelas obras, porque as obras não podem justificar ninguém. Ele já pecou, não importa o quanto ele obedeça a partir de agora, ele ainda é um pecador, ele ainda merece a morte, ele não é justo. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então isso aqui está mostrando que antes da cruz, antes de Jesus morrer na cruz, mesmo Abraão, que é considerado o pai da fé, ele não foi justificado por obedecer. Como Adão não foi, como Noé não foi, como Davi não foi, como nenhum dos profetas foi. Todas as pessoas que nasceram antes de Jesus na cruz, eles foram justificados porque eles criam no Cordeiro que um dia viria. Esse texto de Hebreus é um texto bem grande, mas ele vem falando de várias pessoas que foram salvas. Então ele vem falando de Abel, que foi salvo pela fé, Enoque foi salvo pela fé, Noé foi salvo pela fé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, vamos lá, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Aí vem falando, todos eles foram salvos por meio da fé. Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aqui está falando de exemplos, Gabriela. No Antigo Testamento, a gente vê muito isso, no Novo Testamento também. O povo sempre se corrompia e sempre fugia da vontade de Deus, e Deus sempre estava correndo atrás do povo, pedindo para o povo se arrepender para que eles não tivessem a morte eterna. E Deus enviava profetas, e esses profetas eram assassinados, eles eram perseguidos, eles eram torturados, porque o povo não queria dar ouvido para Deus. E aí ele fala que esses homens morreram na fé, e eles foram justificados pela fé, mas eles ainda não obtiveram a concretização da promessa. Qual que é a concretização da promessa? A vida eterna. Eles ainda estão dormindo no pó da terra. Eles ainda não ressuscitaram, só vão ressuscitar na volta de Jesus. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. No estudo da volta de Jesus fala disso. As pessoas vão ser transformadas em incorruptíveis e imortais. Isso só acontece na volta de Jesus. Então, isso aqui é uma prova mais do que clara de que antes da cruz a salvação era por fé no Cordeiro que virá. Depois da cruz, como é que funciona? Salvação por fé no Cordeiro que já veio e voltará. Essa é a diferença. Antes eram salvos pela fé no Cordeiro que viria, e hoje nós somos salvos pela fé no Cordeiro que já veio. Jesus já morreu na cruz, e ele um dia vai voltar para nos buscar. Aqui tem vários textos que falam sobre isso, tá? Caso depois você queira dar uma olhadinha, tem vários exemplos aqui. Então, qual que é a ideia do primeiro estudo nosso aqui, do Evangelho Eterno? E o que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é toda a humanidade, antes ou depois da cruz, somente só pode ser salva pela graça, e somente pode ser salva por meio de Jesus. Isso vale desde Adão até a última pessoa no juízo, antes da volta de Jesus. Então, todos nós somos pecadores. Esse aqui é o ponto principal do nosso entendimento aqui agora. Salvos são pecadores, perdidos são pecadores. Todos nós merecemos a morte. Nós não temos direito a nada. Tudo que Deus faz pra gente é misericórdia, é graça. Por isso que é chamado de graça. Porque a gente não tem como pagar. Ele dá pra gente de graça. Todos nós podemos ter a salvação. Todas as pessoas do mundo. E essa mensagem desse anjo tem a ver com isso. Se arrependam, mundo, antes que vocês morram e não possam mais mudar de lado. Se arrependam, mundo, antes que o juízo termine e Jesus volte e você não possa mais mudar de lado. Todos nós temos a chance e o direito de nos arrependermos. E se nós nos arrependermos e vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, como a gente falou no começo, vários e vários critérios, né? Nós poderemos ter a vida eterna. Nós poderemos ser resgatados e salvos. Por aqui tudo bem? Hoje foi mais curtinho. Tudo ótimo, mais curtinho, mas assim, mais reflexivo, né? Eu vou ler minhas anotações durante a semana. Eu deixei gravando aqui também, e eu coloco lá, depois se quiser rever, tá tudo lá facinho. Mas eu vou mandar também os versículos, tudo direitinho pra vocês no grupo, tá? Rodrigo, você grava as atrocidades que eu falo? Você vendo? Pra poder rir da sua cara depois, igual eu falei, tá vendo? Mas atrocidade nada, você falou coisas ótimas. Até no começo eu achei tão bonito o que você falou sobre o evangelho, você pensou numa coisa legal, você se desenvolveu bem. Às vezes, quando eu demoro pra responder, é porque eu tô escrevendo. Mas tá bom, é importante isso, porque aí você tá raciocinando, levando a sério mesmo. Fico feliz por isso. Eu gosto também, me faz bem. Esse tema era o que minha mãe mais gostava, né, do contrato. Esse que eu brinquei com você, que ela falou pra mim do rapaz lá. Rodrigo, em 2 minutos explica pra ele. Olha, em 5 minutos ele vai te mostrar. Moço, você tem 10 minutos? Aí, se ela falasse meia hora, ele ia falar, claro, claro. É, e ele Não ficou tinha lá um como tempão. falar não. Mas eu gosto muito desse tema porque eu não tinha uma compreensão do que significava Jesus ter morrido pelos meus pecados. Eu ficava pensando, mas que pecado, o que eu fiz de tão grave assim, né? A gente às vezes não tem essa compreensão do que poucas coisas são pecado, né? Uma mentirinha, uma bobeirinha assim, né? É interessante É. pensar o amor de Deus ser tão grande assim, né? Não, e assim, dimensionar isso, né, de uma maneira até
filosófica, né? De aplicar isso na vida. Porque uma coisa é saber, outra coisa é exercitar, né? Com certeza. E pensar que nós somos responsáveis por ele ter que morrer é muito, muito grande, né? Com certeza, né? Que isso tem um valor nas nossas vidas. É, O povo ama falar assim, por que que Eva comeu fruto, não sei o que, não Ah, sei o que, né? Mas como se fosse culpa só dela, né? E é cada tudo um nas tem, costas de Eva. é, e cada um tem sua parte, né? é interessante pensar nisso também, né? Você só vai morrer porque você pecou. Eu só vou morrer porque eu pequei, né? O pecado do pai não passa para o filho, o pecado do filho não passa para o pai. Nós somos responsáveis diretamente, né, pela nossa morte e pela morte de Jesus. Mas é interessante pensar sobre essas coisas. E os próximos temas do Evangelho Eterno são bem legais também. Um dos que eu mais gosto, e esse é bem, bem complexo. A maioria das pessoas não consegue pegar de primeira porque não se fala muito disso, mas é sobre todo o sistema de como é que funcionava o juízo, como é que funciona o juízo de Deus. Como é que é esse julgamento que Jesus está fazendo no céu agora, sabe? Porque no Antigo Testamento tinha todo o sistema do santuário e lá eram explicadas essas coisas. Então a gente entende como é que funciona o santuário para entender como é que é esse juízo. É bem legal também. Esse não é o da semana passada, mas é o da próxima, se Deus quiser. Sim, semana que vem é o quê? Semana que vem é a segunda parte desse estudo, chama Temer a Deus e dar-lhe glória. A gente vai entender, esse anjo está chamando a gente para mensagens que o mundo esqueceu. O mundo esqueceu desse evangelho, de como é que é a salvação. É que você não tem muito contato com isso, né? Mas as religiões ensinam de formas muito distorcidas essa salvação, sabe? Se você pensa naquela questão do último segundo, para eles é mais fácil ainda, é só falar que acredita e já era, a maioria das vezes. Então esse estudo sobre temer a Deus é que o mundo se perdeu o entendimento do que é realmente temer a Deus. E o mundo se perdeu o entendimento de como glorificar a Deus. A gente vai focar nisso no próximo estudo. É porque você tá pegando o versículo e falando as partes dele, né? Isso. É que você falou a segunda parte, hoje é a segunda do que foi. Ah, sim, eu não sei se você conseguiu ouvir o que a Bruna falou. O- Entendi. a gente pegou o tema um e dividiu em duas partes, né? A semana que Uhum. vem é a segunda parte do estudo, mas é um tema só. Não, show de bola. Então tá bom. Então, boa noite para Obrigada, vocês, viu, fiquem com Deus. gente? Vamos fazer uma oração para a gente Amém. terminar? Por favor. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Nós agradecemos ao Senhor por tão maravilhoso sacrifício em nosso lugar, porque o Senhor pode nos dar o resgate pelos nossos pecados. O Senhor pode nos tornar justos diante de Ti através do Teu sacrifício maravilhoso. Nós agradecemos porque o que o Senhor fez por nós é grandioso demais e é um ato de amor maravilhoso demais. E nós queremos viver uma vida de acordo com a Tua vontade para poder honrar esse preço tão alto que foi pago em nosso lugar pelo nosso resgate. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que as Suas palavras sejam colocadas em terreno fértil nos nossos corações, na nossa mente, para que a gente se lembre de tudo isso, para que isso possa se impactar de forma relevante nas nossas vidas, para uma mudança verdadeira, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento, de mentalidade, porque por mais que nós tenhamos uma vida que não é errada no sentido como a gente vê de largada, atirada, de qualquer jeito, mas nós temos muitos problemas, muitas falhas de caráter, muitas coisas a serem melhoradas. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos capacite para essa mudança e para que nós possamos levar a Sua palavra para outras pessoas também, que é o principal. Para que essa mensagem desse anjo possa ser espalhada pela terra toda, para que as pessoas tenham condições de escolher entre o caminho estreito, as pessoas tenham condições de escolher entre a verdade e o teu amor, para que todos nós juntos possamos ser resgatados, para que todos nós juntos possamos ser transformados e possamos receber esse presente tão maravilhoso que é a salvação e a vida eterna. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe durante essa semana e que na semana que vem nós possamos nos reunir de novo, todos juntos, e que o Senhor possa fazer essa obra, essa transformação em cada um de nós. É o que nós pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Semana que vem tem mais.